Olá, aqui estou, professor Edivaldo Ferreira. Qual a centração temática do texto? Ou qual a ideia principal do texto? É comum as provas públicas exigirem do candidato a ideia principal do texto ou a centração temática do texto. Pois bem, quando você estiver lendo o texto, procure observar quais são os tópicos ou quais são as ideias que o autor selecionou para dar progressão ao texto. Por exemplo, vamos supor que o texto traga como tema a produção econômica do país. E quando o autor vai dar progressão a esse tema, ele divide o tema em 3 tópicos, em 3 ideias. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Pois bem, então o primeiro parágrafo do texto contextualiza o setor primário. E o autor, claro, vai trazer informações sobre a produção agrícola, sobre a pecuária e também sobre o extrativismo, seja animal, vegetal ou mineral. Pois bem, toda essa informação contextualiza o setor primário. Dando progressão ao texto, o autor agora muda o tópico, muda a perspectiva do tema e começa a escrever sobre o setor secundário, ou seja, sobre a mecanização da produção primária. Ou seja, o autor começa a dar informações sobre a produção industrial do setor primário. Ok? Então, o uso de informações contextualizando as transnacionais, que garante a mecanização da produção primária, enfim, todo o contexto do segundo setor da produção econômica, o autor joga para o candidato. E aí eu posso já assegurar que o texto está trazendo o quê? Está trazendo já 2 tópicos, 2 unidades temáticas. Ele ainda chega com mais uma unidade temática. Ele começa a trazer para o leitor atento o setor terciário. E aí o autor do texto vai contextualizar para o seu leitor informações sobre serviços e prestação de serviço. E deixa claro para o candidato que o setor terciário, ou o terceiro setor, é o setor que garante maior lucro para o país, para o Brasil. Enfim, ele vai trazer informações sobre serviços e prestação de serviço que constituem o setor terciário. Então vamos lá. Nós temos um texto garantindo mais de uma unidade temática. O autor trouxe para a progressão do seu texto 3 abordagens, 3 perspectivas, 3 setores da produção econômica. Para um concurso público exigir do candidato qual a centração temática do texto ou qual a ideia principal do texto, o autor desse texto ele vai dar relevo a uma dessas fases da produção, a um desses setores. Então, o que é a centração temática? Não é mais do que das topicalizações apresentadas pelo autor do texto, ou seja, dos tópicos ou das ideias apresentadas pelo autor do texto, aquela que ganhar relevo, aquela que se mostrar exponencial, aquela que for mais trabalhada pelo autor do texto, é a centração temática. Legal? Então, fica para você levar para a sua prova a ideia de que, quando o concurso público pergunta ao candidato qual a centração temática do texto ou a ideia principal do texto, saiba que na progressão temática do texto vai existir uma ideia, ou vai existir um tópico ideativo, ou vai existir um ponto, uma perspectiva,
um tópico que será relevante aos olhos do autor e que durante a produção escrita ele vai tornar esse tópico exponencial em relação aos outros tópicos. Valeu? Um abraço, professor Ivaldo Ferreira, e até a nossa próxima gravação. Vamos nos manter focados. Um abraço.